Obrigado, Rogério. Professor, foi bom o senhor tocar no assunto da Síria, que eu fiz recentemente um vídeo, o Rogério viu, sobre o serviço de inteligência do Azerbaijão, e eles tiveram uma participação importantíssima na Operação Timber Sycamore, que abasteceu os terroristas anti-Assad na Síria, pagos por Washington. Depois eu mando para o senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor, que assim, já tem me incomodado há algum tempo. E acho que o Rogério também acredito que é o senhor. Uma das maiores hipocrisias e perversões da imprensa na nossa década é a lavagem do nazismo na Ucrânia. O Bravo Sector, o Batalhão Azov, que de repente, passaram a ser benfazejos. Bom, o senhor, como profundo conhecedor do caso, o Rogério também, a nossa comunidade aqui já sabe o que é o Azov, o que ele andou fazendo no último verão. Só que a gente percebe aqui no Brasil, a esquerda e a direita, a gente percebe muita gente, somente da nova esquerda. A esquerda velha guarda, a gente sabe que está de olho nisso aí. Mas a gente percebe que essas pessoas, elas estão claramente do lado errado da história, apoiando a OTAN, apoiando a causa do Azov, apoiando esse nazismo descolorido, né? E se opondo a uma nova ordem multipolar que favoreceria o Brasil. Eu queria saber o seguinte do senhor, qual é a sua explicação para a sociedade, tanto a esquerda quanto a direita? Como é que o senhor está vendo esses quadros políticos se alinhando mais com esse lado do imperialismo e relevando os crimes do Azov? O pessoal é como se fosse uma coisa que se não existisse, o Azov não é nazista, etc., que a gente sabe bem que aquilo ali é a extensão, é o Quarto Reich, né? Hoje a Ucrânia, o que o Dino falou daqueles acampamentos que são ninho de formação de terrorista, a Ucrânia hoje é o grande irradiador do nazifascismo em toda a Europa. Ali emana, aliás, no Brasil, você sabe os dados, né? Quando o Bolsonaro tomou posse, janeiro de 19, tinham 400 células nazistas no Brasil. Isso é dado da professora Adriana Dias, aqui da Unicamp, onde eu moro aqui em Campinas. Hoje tem 1.100 células nazistas em 4 anos, né? E na Europa esse é um fenômeno que está crescendo. Então você veja, Putin toma uma decisão com base no direito internacional de responder. Ele demorou, ele já fez até autocrítica, ele demorou 8 anos para fazer o que ele fez dia 24 de fevereiro ano passado. 15 russos étnicos foram assassinados nestes 8 anos ali na região do Donbas, que é 90% de russos étnicos e de falantes de russo. O cara não é nascido na Rússia, mas ele só fala russo porque ele é filho de russo étnico, né? Essa é a realidade ali. Ele, quando reuniu com as mães dos soldados mortos há um mês atrás, ele, no meio da conversa, não sei se vocês souberam disso, ele disse, olha, eu quero fazer autocrítica, que eu demorei 8 anos. Isto que aconteceu era para ser em fevereiro de 14. Quando eles deram o golpe, tomaram o poder. Yanukovych era o presidente que foi derrubado pelo tal do Euromaidan, né? Aquele movimento. Mas qual era o crime do Yanukovych? Ser amigo da Rússia, né? Ali não tem como não ser amigo da Rússia. Eles são de origem iguais, são eslavos. A Rússia surgiu em Rus-Kiev, né? A Rússia surgiu ali dentro. A Ucrânia é uma criação dos comunistas, né? Praticamente. O Khrushchev deu a Crimeia, fica com vocês aí e tal, né? Só tem russo na Crimeia, né? Então, mas houve um momento em que o nazismo cresceu na Ucrânia. Não sei se vocês sabem, o feriado nacional que Yanukovych revogou era o feriado que comemora o nascimento do Stefan Bandeira. Stefan Bandeira, aquele nazista, morreu em 59, morreu na cadeia, né? E aí, quando Yanukovych toma posse, ele revoga isso. Quando o Poroshenko entra, depois do golpe lá, que o parlamento, né, ele impeachou o Yanukovych, né, igual no Peru, igual no Brasil, igual no Paraguai, é assim, né, golpe parlamentar agora. Aí entrou o Poroshenko, o homem mais rico da Ucrânia. Ele restabelece o feriado nacional
do Stefan Bandeira. E você fala, bom, isso aí não é um sintoma que aquele país incentiva o nazismo? A União Europeia está indo para o cadafalso, não só porque está comprando gás 5 vezes mais caro do que a Rússia vendia. Por quê? Porque é o gás liquefeito que vem dos Estados Unidos. Ali não tem nada, ali é o gás. Os Estados Unidos precisam vender o seu gás ali, por isso que tinha que cortar o Nord Stream 1 e 2. O 1 foi sabotado e o 2, pronto para inaugurar, foi fechado, né? O novo primeiro-ministro lá, o Scholz, ele, cãozinho de subordinado, ele decidiu acatar e não inaugurou. Investiram 12 bilhões de dólares, de euros, 6 da Gazprom e 6 da Alemanha na época da Merkel. Tudo isso jogado fora. Iria triplicar a quantidade de gás na Europa. Mas eles impõem um sacrifício, uma recessão, uma inflação, não querem saber, não estão preocupados com o povo, né? Então, uma situação extremamente delicada. A União Europeia vai começando a ter fissuras, mas naquela comissão mesmo, né? Você veja o Borrell, né? Ele deu uma declaração anteontem dizendo o seguinte: olha, a solução ali será só militar. O chefe da diplomacia da Comissão Europeia dá uma declaração que é só a guerra a resposta, né? E do ponto de vista militar, está resolvido. A Rússia venceu a guerra, mas eles não admitem isso. Agora, o que é que eles debatem? Mandar tanques Leopard, né, alemães, e o Challenger inglês são os mais modernos. Vão mandar tanques de guerra para a Ucrânia? Aquela é uma guerra que já está internacionalizada. E deixe bem claro, não sei a opinião de vocês, ali nunca foi uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, ali é uma guerra dos Estados Unidos usando a Ucrânia contra a Rússia, né? E é sempre bom estar do lado certo da história. Anitta e Farinácio, que eu não conheço tão bem quanto conheço a Anitta. Quando estourou a guerra, nós dizíamos assim: ali trava-se a batalha pela consolidação ou não do mundo multipolar. E isso é a verdade. Se a Rússia perde, o mundo multipolar volta quase a ser o unipolar, mas isso não vai acontecer. E eu espero que eles não insistam, porque a Rússia não titubeará de usar armas de maior potência ali. Vocês sabem disso, né? A gente já viu um certo pessimismo bastante grande agora no Fórum de Davos, né, professor? Acho que o pessoal já está entendendo aí que essa ordem unipolar ela não volta, não. Acho que pela temperatura de Davos, a gente já começa a ver um certo pessimismo. Isso que o pessoal já está vendo aí, que o vento está virando. Obrigado, professor. Vou devolver para o Rogério aí. Mas, Rogério, me permita uma coisa. Não é qualquer dia que eu tenho contato com um militar dessa patente. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se ele tem contato com a turma da Ativa, né? Por favor. Como é que eles veem o mundo hoje, Robson? É o mundo unipolar ou eles acham que o mundo já está ou está caminhando para a multipolaridade? Você tem essa informação lá de dentro, não? Da cúpula? Professor, eu acho que são muitas visões, né? Nem todo mundo ainda entendeu para onde as coisas estão indo, né? Porque nós temos que olhar uma coisa. Uma parte expressiva da sociedade brasileira, uma parte muito grande, foi formada nessas ideias Disneyland, American Way of Life, consumismo, etc. Fica difícil para a nossa geração também assimilar que isso está acabando. É muito difícil assimilar isso. Eu vejo o pessoal se desapegando de Davos com dor no coração. Ontem quando eu vi que o Soros que saiu do fórum, eu falei, pô, isso aqui... Eu até mandei, acho que, para o Rogério de madrugada no Twitter. Eu falei, isso aqui é um sintoma claro de que as coisas estão realmente acabando. Eu costumo dizer que a guerra da Ucrânia foi a segunda tomada de Constantinopla em termos daquilo que ela mudou o mundo. Mas eu não sei se todo mundo, tanto, não só no escalão, nos círculos militares, tá, professor, mas também nos nossos escalões diplomáticos e nos políticos. Eu acho que ainda existe uma certa perplexidade de para onde as coisas estão indo. E principalmente, uma resistência cultural muito grande em aceitar o que vem por aí. É o que eu falei, a gente tem que fazer outras lives aí, porque o assunto é vasto. O assunto é vasto.